Fala boyzinho, fala girlzinha, professor Lobato na área, beleza? Vamos falar hoje sobre calorimetria, tudo bem? A calorimetria é a parte da física que estuda a troca de calor entre os corpos, ok? Primeira coisa que a gente tem que saber é o que vem a ser calor. Calor é uma energia térmica em trânsito que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lobato, você sabe o que vai ser temperatura? Eu já esqueci. Então beleza, vem comigo, vem. Temperatura é uma grandeza física escalar associada ao grau de agitação molecular. Quanto maior o grau de agitação molecular, maior a temperatura do corpo. Quanto menor o grau de agitação molecular, menor a temperatura do corpo. Tudo bem? Uma outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar é sobre a unidade de energia no sistema internacional. Você lembra qual é? A unidade de energia é o Joule, sendo que muitas das vezes no nosso cotidiano a gente trabalha a unidade do sistema usual, que vem a ser a caloria. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Não pode esquecer isso aí. Um assunto que não pode deixar de ser falado é sobre a capacidade térmica. Capacidade térmica representada pela letra C. É a razão entre a quantidade de calor trocada entre os corpos e a variação de temperatura que eles sofrem. Ou seja, quanto menor a capacidade térmica do corpo, maior a variação de temperatura dele. Ou quanto maior a capacidade térmica do corpo, menor é a variação de temperatura que ele vai sofrer. Bom, o que a gente vai falar agora é sobre a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível é a quantidade de calor trocada entre os corpos que provoca mudança somente de temperatura, sem alterar seu estado físico. A gente vai trabalhar com uma equação muito importante, que é o Q macete, Q igual a mc delta θ, onde m é massa do corpo e C é o calor específico sensível do corpo. O calor específico sensível é uma característica específica de cada substância. É o calor específico sensível que vai diferenciar a temperatura, a variação de temperatura de um sistema para o outro. Por exemplo, na praia, muitas vezes a gente pensa, por que a areia durante o dia está super quente e a água super gelada em um ambiente de 41 graus Celsius, por exemplo? É o calor específico sensível que vai diferenciar isso. O nosso bem maior, no caso a água, para o calor específico da água líquida, a gente vai colocar 1 caloria por grama grau Celsius. Ok? E delta θ que corresponde à variação de temperatura. O próximo calor a ser trabalhado é a quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente é o calor trocado entre os corpos que provoca mudança de estado físico da matéria sem alterar a sua temperatura. Ok? Para o cálculo da quantidade de calor latente, a gente vai utilizar o QMOL, Q moleza. QMOL é o Q igual a M vezes L, onde L representa o calor latente de fusão, calor latente de ebulição, calor latente de solidificação, calor latente de evaporação ou ebulição, tudo bem? Um outro assunto super importante que você não pode deixar de levar para a prova é a troca de calor entre os corpos. Vamos partir do seguinte princípio. Primeiro, a conservação de energia. A energia não pode ser criada e nem destruída, apenas conservada ou transformada. Sendo que no ponto de vista térmico, a gente vai trabalhar sempre essa conservação, tudo bem? Então, significa que se o corpo A ele cede 200 joules para o corpo B, o corpo B vai receber esses 200 joules. Ele não vai receber nem mais 300 joules ou nem menos 100 joules. Por quê? A energia ela não pode ser criada para mais e nem destruída para menos, apenas conservada. Tudo bem? Então, essa é a contribuição do Lobato. Se você gostou, se esse vídeo fez um sentido para você, então dá um joinha aí, tá? É só assim eu vou saber se o vídeo foi bacana para você ou se não foi legal. E se não foi legal, eu estou aqui para aprender, tudo bem? Uma coisa que eu aprendi, na tentativa, a gente acerta ou aprende. Um beijo no coração de vocês.